Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula do Quintou, tchan, 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 tchan. A nossa primeira aula do Quintou, né? Lembrando que hoje a gente ainda tem aula tecnológica, o nosso encontro ao vivo às 3h30, para as instruções sobre a montagem e mecanismo de voo. Tá bom? Então, eu espero todos vocês lá às 3h30, tá? Bora lá para a nossa aula de geografia? Vamos lá. Então, continuamos lá com o mundo do trabalho e desenvolvimento da ciência e tecnologias. Vamos corrigir o conteúdo da última aula, pessoal. A prof deixou aqui as páginas, né? A página 22 e 23, onde falava sobre o recurso da robótica para resolver problemas da roça, que os estudantes aí fizeram, né? Protótipos, tiveram ideias aí para resolver problemas relacionados à roça, tá? Então, aqui também essas escolas rurais que encontraram aí soluções baseadas na robótica, tá? Então, a atividade era: qual o nome das duas escolas citadas na matéria? Então, está ali, né, gente? Deixa a prof pegar o marca-texto. Então, as escolas, a prof voltou aqui na página, foi para frente. Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeferino Lopes de Castro e Escola Municipal Manuel Domingos de Melo, essas duas escolas, tá? Número 2, quais são os 4 projetos mencionados na reportagem? Então, tá aqui, gente, ó, criar um coxo automatizado, uma estufa para impedir que a geada prejudique as hortaliças, um protótipo para entender o uso de insumos na agricultura e garantir que a horta da unidade seja irrigada, apesar de o abastecimento de água ainda ser feito por caminhões-pipa, que passam em intervalos de até 3 semanas. Então, esses são os projetos mencionados na reportagem. Número 3, reflita sobre o impacto que o desenvolvimento da robótica pode causar nas comunidades onde essas escolas se localizam. Escreva um texto com pelo menos 5 linhas, onde vocês escreveram no caderno e mandaram para a prof aí os textinhos de vocês, tá? Belezinha, galera? Então, vamos lá para as páginas de hoje. Geografia na prática. Você sabe o que são estereótipos? Estereótipos, tá bom? Prof, é um trava-línguas, né? Estereótipos. Não consigo falar 3 vezes rápido. São imagens pré-concebidas de pessoas ou grupo de pessoas, ou seja, as imagens formadas antes mesmo de se conhecer melhor o outro, apenas com base em suposições. Então, aquilo que você não conhece da pessoa, mas que você julga, né? Tem um preconceito sem ao menos conhecer, né? Só com base em suposições. Leia exemplo a seguir de uma rádio brasileira fundada, controlada e escutada por indígenas em suas aldeias, portanto, habitantes do espaço rural. Eles utilizam essa tecnologia, né, da rádio para combater preconceitos gerados por estereótipos errados difundidos sobre eles, né? Então, vamos ler lá. A Rádio Yandê é a primeira rádio indígena online brasileira. Está sediada no Rio de Janeiro, mas conta com a programação feita por gente de todo o território nacional. Sua equipe fixa, assim como colaboradores e correspondentes, são todos indígenas. Então, todo mundo que trabalha na rádio é indígena. A palavra Yandê, de acordo com uma das fundadoras, Renata Machado, jornalista de etnia Tupinambá, vem da língua tupi, mas é muito usada em Nhengatu, língua derivada do tupi. Dependendo do contexto, pode significar tanto você quanto nosso e nós. O slogan adotado é a rádio de todos nós. São 3 os principais equívocos que os indígenas pretendem combater com a rádio, né? Os erros ali, né? Os equívocos que acontecem aí relacionado à população indígena. Primeiro, a visão homogênea de que muitas pessoas têm sobre eles, né? Como se todos os indígenas fossem uma só cultura, quando na verdade são centenas. Então, as pessoas generalizam, né? Tem essa visão homogênea. Índio é tudo igual, sendo que tem aí diversas
culturas, né? Centenas de aldeias, centenas de tribos. Então, assim, a cultura é muito diversificada. Então, não dá para generalizar. Não dá para ter essa visão homogênea, né? De que tudo é a mesma coisa. A visão desatualizada, como se eles não tivessem acesso a diversas tecnologias modernas ou deixassem de ser indígenas por isso, o que também acontece. Muitas pessoas pensam que os indígenas ainda não têm contato, algumas, né, pessoas pensam, não tem nem contato com o homem branco, não sabe nem como se comunicar e tal, né? O que não é verdade. Por outro lado, outras pessoas pensam assim, que esses indígenas que têm acesso à tecnologia perderam a essência, né? O que também não tem nada a ver, não deixam de ser indígenas por isso. E terceiro, atentar somente para fatos negativos, como suas dificuldades e desafios, sem perceber também os positivos, como as melhorias que têm conquistado. Então, assim, tirar um pouco o foco das notícias ruins sobre os indígenas e espalhar, compartilhar aí as coisas positivas que vêm acontecendo, as melhorias que o povo indígena tem conquistado. Após reunir-se em grupos com a orientação do professor, imagine que você e seus colegas são radialistas de uma estação do município onde moram e têm a missão de apresentar um programa em que buscam combater estereótipos e preconceitos contra pessoas do campo, sejam indígenas ou não. O que vocês apresentariam a seus ouvintes para combater esses 3 tipos de preconceitos listados acima? Discuta com os colegas, depois escreva em seu caderno um texto com 3 parágrafos, um para cada preconceito, tá? Então, nós estamos falando assim, ó, um programa, tá? Vamos supor que vocês criaram aí a rádio e tem um programa para combater esses preconceitos que as pessoas já têm em relação às pessoas do campo. Podem ser os indígenas ou não, tá bom? Então, baseado aí nesses 3 tipos de preconceitos aqui que a gente falou, a visão homogênea, a desatualizada e atentar somente para os fatos negativos, vocês vão escrever um parágrafo para cada um desses preconceitos e de que forma a gente poderia combater, tá bom? Então, assim, se vocês fossem apresentar para os ouvintes, né, dessa rádio, uma forma de combater esses 3 preconceitos. Então, coloca lá no caderno, com margem, cabeçalho, tudo bem bonitinho, tá bom? Agricultura familiar e agroecologia. A agricultura familiar, de modo geral, está relacionada à produção de um país, à produção de alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Mas é preciso considerar que, em um país tão grande, isso pode significar percorrer longas distâncias entre os locais de produção e os de consumo, que é a nossa realidade, né? Além disso, muitas famílias rurais também produzem para exportar. As grandes distâncias percorridas e as exigências feitas para exportar produtos agrícolas a outros países indicam que investimentos em ciência e tecnologia devem ser prioridade, né? Prioritários para melhorar a produção dos pequenos agricultores. Por quê, gente? Porque existe a demanda, né? Existem as exportações dos nossos produtos, da nossa agricultura. Então, são muitas distâncias a serem percorridas, né? São muitas exigências para a exportação dos produtos, tanto do governo do Brasil quanto dos outros países. Então, assim, quanto mais se investe em ciência e tecnologia, melhor é a qualidade aí do trabalho desses agricultores, da exportação, né? E isso beneficia todos, não só os produtos exportados, né? Mas os que chegam à nossa mesa também. A agroecologia é uma das alternativas adequadas às famílias do campo, com o plantio sustentável de alimentos com vistas à preservação ambiental, solo, água, vegetação nativa, aliada ao desenvolvimento da agricultura familiar. Gente, trata-se do estudo da agricultura sob o ponto de vista ecológico, ou seja, agricultura visando cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, tá? Visando equilíbrio ambiental, sem reduzir a biodiversidade, né? Sem prejudicar aí a nossa biodiversidade. Para tanto, utiliza adubos orgânicos. Então, os adubos não têm produtos químicos, como na agricultura normal, tá? Tradicional. Com variação de produtos cultivados, sem usar organismos geneticamente modificados, então não existe, né? Tampouco defensivos químicos, então eles não usam defensivos químicos, que são os agrotóxicos, tá?
A agroecologia valoriza e respeita, portanto, o modo de produção tradicional e, ao mesmo tempo, agrega inovações científicas e tecnológicas, o que é bom para o agricultor, para o ambiente e para os consumidores. Gente, na verdade, né, a agroecologia contempla isso, a agricultura tradicional com as inovações tecnológicas visando aí a manutenção do meio ambiente, tá? É basicamente isso. Agora, lá naquela imagem, ó, as principais técnicas de agroecologia. A prof vai ler no livro para vocês, tá bom? E vocês acompanham aí no livro de vocês, ou na tela, tá? Então, olha lá, o manejo do solo. Aqui, ó, vamos começar aqui, ó, manejo do solo. Então, o manejo do solo é feito plantio direto, é feito manualmente e semente por semente, abrindo um sulco no solo e depositando em seguida, tá? Como se fosse um buraquinho, uma piscininha ali, onde deposita. Então, é manual esse trabalho e é depositado semente por semente. Rotação de culturas, aqui, ó, gente, ó, rotação de culturas. Alternância dos tipos de cultivo, que ajuda o manejo e a preservação dos nutrientes do solo. Gente, o que é isso? Eles alternam, né? Ora tem o cultivo do milho, ora tem o cultivo da soja. Então, eles vão alternando, tá? Porque isso ajuda aí na manutenção do solo, da saúde mesmo do solo, tá? Para preservar os nutrientes desse solo. E adubo orgânico, que nós falamos ali no texto também, ó. Adubo orgânico, utilização de estercos, né, o totozinho lá, restos de culturas e compostos orgânicos para garantir a fertilidade da terra, tá? Então, basicamente são essas as principais técnicas ali da agroecologia, tá bom? Brasil, 70% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros são da agricultura familiar. Gente, olha a importância da agricultura familiar. 70% dos alimentos que nós consumimos, hein? O que a agricultura familiar significa para você? Tudo. A resposta é do agricultor familiar Gelson Zuin, morador do município de Afonso Cláudio, interior do estado do Espírito Santo, no Brasil. Para ele e a família, o tudo significa tudo realmente, a chance de ter uma casa, o alimento na mesa, uma profissão, qualidade de vida e mais do que isso, oportunidade de ver outras pessoas felizes com os resultados do trabalho dele. Olha aqui, ó, onde eles estão realizando a colheita aqui, ó, da horta, ó, em Tatuaí. Eu nunca tive outra profissão, sou do campo, nasci aqui. Meus pais são agricultores, meus avós são agricultores. Eu tenho muito orgulho de ser agricultor familiar, expressa, né? Entre aspas, porque é a fala direta dele, do Gelson, tá? A propriedade dele é uma das 4,4 milhões que existem no Brasil. O número representa 84,4% do total de estabelecimentos agropecuários do país. É muita coisa, gente. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, 9 em cada 10 propriedades agrícolas mundiais, 570 milhões, são geridas por famílias, que produzem cerca de 80% dos alimentos no mundo. Olha o meme. Professora que deixa o celular ligado quando tá gravando a aula. Fala sério, né? Desliguei. Gente, o setor também emprega 74% das pessoas ocupadas no campo. A importância econômica vincula-se ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros, uma vez que mais de 50% dos alimentos da cesta básica são produzidas por ela, a agricultura familiar. Gente, mais da metade, tá, dos alimentos da cesta básica que vai à nossa mesa são produzidos pela agricultura familiar. Isso é maravilhoso, da importância da agricultura familiar, né? A importância também da agroecologia. Então, eu posso dizer assim que a agricultura é uma máquina que movimenta o nosso país. E isso é uma realidade, por isso a gente precisa dessa valorização, tá? Agora, atividades. Marque V para o que você considera verdadeiro e F para falso, tá bom? Então, prestem bastante atenção nas opções. Número 2. Com relação ao texto, responda as questões. O que significa agricultura familiar
para o agricultor Gelson Zuin, tá? Ah, vocês vão colocar aqui, significa tal coisa, mas por quê, tá? Coloquem aqui, ó, explanem o porquê disso, por que ele colocou que significa tal coisa. Letra B, destaque o trecho do texto em que o agricultor define a importância da agricultura familiar na vida das pessoas do campo como ele. Então, destaque, escreva aqui na letra B. Letra C, qual é a participação da agricultura familiar no Brasil, né? Estamos falando de números ali, tá? Lá no finalzinho do texto. Então, tá tranquilex. Número 3, página 29. Leia o texto a seguir e responda as questões. Sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores, sempre viva, pode ganhar reconhecimento da FAO. Muito utilizadas na confecção de artesanatos comercializados no estado, em outras regiões do país e também no exterior, as flores sempre viva carregam importância histórica, econômica e sociocultural. Por essa razão, esse sistema de agricultura tradicional, presente em municípios da Serra do Espinhaço, pode se tornar o primeiro a ser reconhecido como patrimônio agrícola mundial no Brasil. Os apanhadores desenvolveram sistemas agrícolas diversificados em variadas altitudes, que vão de 600 a 1.300 metros. Aprenderam a lidar com a paisagem e com todas as adversidades encontradas ao longo dos séculos. No topo da serra, eles soltam o gado em uma parte do ano, coletam e fazem o manejo das flores sempre viva. Nas partes mais baixas, eles realizam o plantio das roças de toco e fazem uso de sementes crioulas. O que são sementes crioulas? São variedades próprias que são desenvolvidas e utilizadas por populações tradicionais do campo, como indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Então, cultivadas aí ao longo de gerações. O conhecimento é secular, gente, né? Ultrapassa séculos, e por meio dele, o homem vem realizando intervenções sustentáveis em regiões pouco atrativas, devido às características do solo e relevo. Então, assim, com esse sistema, né, eles conseguiram aí ocupar um espaço que antes não tinha tanto interesse, né, da agricultura em si. Por quê? Por causa das características do solo e do relevo. Então, com esse sistema, eles conseguiram dar vida, né, a esse espaço. O resultado é um sistema agrícola com uma paisagem notável, que tem resistido às mudanças climáticas e sociais e refletido em importante material genético para o futuro da humanidade, né? Mais uma vez, aí a gente vendo a importância da agricultura. Aí vocês vão responder as atividades baseadas no texto. Letra A, qual a importância das flores sempre vivas? Facinho, né, gente? Letra B, qual é o resultado da aplicação do conhecimento secular dos apanhadores de flores sempre vivas? Qual é o resultado de aplicar esse conhecimento que vem de séculos? E letra C, resolva a atividade no seu material de apoio. A prof vai mostrar para vocês aqui, ó, a atividade do material de apoio. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que fica mais fácil. Aqui, gente, ó, agricultura familiar e agrotecnologia, tá? Essa página aqui, ó, do material de apoio, a página 1 de geografia, ó. Escolha entre as imagens ao lado aquelas que são compatíveis com a agroecologia. Depois recorte-as e colhe-as no espaço a seguir para construir uma paisagem rural com elas. Complete o trabalho com desenhos. Então, vocês vão começar aí o trabalho com as imagens e vão completar com desenhos. Vocês vão recortar e colar aqui nesse espaço só as imagens que são compatíveis com a agrotecnologia, com a agroecologia, desculpa. Então, vocês vão olhar aqui, ó, tá? Quais são compatíveis com a agroecologia, vão colar aqui e depois vão completar a paisagem com o desenho, tá bom? Não vão destacar essa folha daqui, tá, gente? Ela permanece no livro, vocês vão recortar aqui do ladinho. Belezinha? É isso aí, turminha. Fácil, tranquilinho. Tá bom? Eu espero vocês, então, na nossa aula ao vivo, de 3h30, para falarmos do mecanismo de voo, que é uma montagem super legal, tá? Vocês vão gostar muito de fazer essa montagem. E a gente se fala, então... lembrando que amanhã, sexta-feira, é a entrega das pizzas na escola, tá bom? Então, não se esqueçam desse nosso compromisso. Então, por hoje é só.
Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa aula tecnológica e a nossa aula de amanhã do Sextou, tá bom? Beijo, beijo e tchau!